Agora vamos falar do que... Coisa nova. Chega do passado, gente. Novo mangá é anunciado para setembro. Saint Seiya Kaiô Saiki Re-Rise of Poseidon. O ressurgir de Poseidon por Suda Tsunakan. Quem que é Suda Tsunakan e o... É um mistério, ninguém sabe ainda. Ninguém sabe? Ele não tem um histórico, né? Não tem um histórico de mangás, ele não tem, não é conhecido não, assim, sabe? Tem quem acredite, né? Tem quem acredite, eu já ouvi um amigo até me comentar que ele era conhecido mais por fazer fanart na China do que outra coisa. Eu não sei se isso é verdade, não consegui encontrar nenhum dado concreto sobre ele, né? Mas ele não é conhecido, ele não é um mangaka que tenha feito nada de... Pelo menos não com esse nome, né? Ele pode ter usado outro nome e a gente não sabe. Isso aí tem muita cara de pseudônimo. Eu achei também pseudônimo forte. Não até porque o nome dele que ele usa é um... Se você traduzir, é como se fosse lata de atum, o nome dele. Então, isso é um pseudônimo. Ele inventou, eu acho, por causa desse mangá, eu acredito. Aposto que é uma Fujoshi, que tem vergonha de assumir que é uma Fujoshi e usa pseudônimo de homem, vai vendo. Pode ser, sei não. Mas então, o Re-Rise de Poseidon... Esse nome, né? Lata de atum, Re-Rise of Poseidon. É verdade. Sensacional, gente. Mandou bem. Acertou. Mas assim, teve o anúncio, mas já rolou o mangá, né? Já rolou um capítulo, não teve? Porque a gente passou tanto tempo sem gravar, né? Quando a gente fez naquela época, era o anúncio do anúncio, não lembra? A gente tinha comentado que ia sair o anúncio, né? E tinha o aviso, e aí depois saiu, né? Uma pequena sinopse e tal, dizendo que tinha a ver com Poseidon, né? Era uma coisa que se passava após a saga de Hades. E aí o tempo passou e a Champion Red de fato trouxe, né? Depois. E aí, Alan, conta pra gente, vai, fofoqueiro. O capítulo, inclusive, recentemente, ele até demorei pra publicar a tradução dele, porque, enfim. Mas acabei publicando até ontem, de fato. O que vocês acham do... Antes de falar do negócio, o que vocês acham do traço? O que vocês acharam do traço? É do atum aí. Olha, o Poseidon tá bonito, né? Que é o que dá pra ver ali. Já canonizou que é uma mulher aí. Eu achei que é muito... Eu não li o capítulo, mas eu achei que é o traço mais parecido com o do Kurumada. Pois né? eu achei isso curioso, não? Muito do Kurumada. Eu acho que é um traço parecido com o do Kurumada, mas ele puxa um pouquinho mais assim pro infantil, eu diria. Sim, pois é, um pouco mais infantil. Lembra aquela... Sabe, vocês lembram do mangá do Ômega? Não. Lembro que ia ter, mas eu acho que eu nunca vi uma página daqui. Ele existiu, né? Ele existiu. Eu lembro. Rendeu só um volume, né? Ele foi descontinuado junto com a revista. Ele é todo esquisitão por causa disso. Pois é, o traço do mangá do Ômega, do Bao, né? O autor dele se chama Bao. Ele tem... Bao, tipo, o demônio? Não. Baú, meu... agora eu não lembro como é que se escreve, né? Enfim, não tem nada a ver com demônio. Mas é B-A-O, Baú. Tá, entendi. Aí, esse mangá, ele foi publicado numa revista Kodomo, né? Uma coisa mais voltada para crianças e tal. Eu até comprei na época, eu comprei as revistas onde os capítulos eram publicados e depois comprei o mangá compiladinho que saiu. O único volume que saiu, né? Então, é um traço mais, assim, infantil um pouquinho. Tem alguns quadros desse primeiro capítulo, você até vê bem claro, assim, sabe? Que é uma coisa mais puxada, assim, pra... Parece coisa de criança, assim, sabe? Às vezes. É bonitinho, ele tem uns olhinhos gigantes. Faz uns Hantaro. Ele é um Kurumada, lembra muito o Kurumada dos primeiros capítulos de Saint Seiya, do clássico, né? Mas ele puxa mais ainda pro infantil, na minha opinião. Os personagens parecem bem mais novinhos mesmo, né? Você pega lembra o Seiya gordinho, Seiya gordinho é um clássico maravilhoso, para. Mas o que eu achei um pouco estranho é que tudo parece o Kurumada, mas a personagem que é antagonista, ela tá um pouquinho fora do traço, parece. Achei estranho, não achei ela muito... Abre o link, dentro dos links aí que eu coloquei, tem o link da tradução que eu fiz, da versão. Isso, eu tô aqui, eu tô nas imagens. Pronto. Então assim, a Nemesis, me confundi porque, enfim, é outra deusa.
Mas é a Nêmesis que é a vilã dessa história, né? Ela acabou sendo revelado que é a deusa da vingança divina, do castigo divino, né? Da punição divina, né? Mas vamos falar do plot, Alan. Qual que era o plot quando anunciaram pra gente falar do plot? E era basicamente Poseidon se levantando contra uma ameaça à Terra, né? Enquanto Seiya e os outros estavam desaparecidos. É igual o Soul of Gold, enquanto eles estão no Elysius, Soul of Gold. O pau tá comendo. No final das contas foi bem isso mesmo, assim, é quase um Soul of Gold dos Marinas, né? Por assim dizer. Soul of Marinas. Soul... Entendi. Entendi. E qual que é o porquê... fala, desculpa. Não, continue. Vai. Porque o que eu li por cima é que ela voltou pra se vingar da Athena, que matou o Hades. Não, tô louco. Não, dos humanos. Dos humanos. Ela primeiro começa a cair meteoros, assim, asteroides no planeta, né? E aí começa a causar aquele tumulto na Terra, né? Isso enquanto tá tendo o eclipse. Não, isso já tinha passado. Aonde na linha do tempo isso? Não entendi, Alan. Ele após a saga de Hades. Acabou o então eclipse. Venceram o Hades. Passou o eclipse, os cavaleiros não voltaram ainda pra Terra, né? Começou a cair meteoro na Terra, né? Então a Shai meio que vão atrás, porque eles percebem que algo tá estranho ali perto do santuário, eles vão até o local onde se encontra o templo da deusa Nêmesis, né? Que ele foi restaurado, bem estilo o filme da Ares, sabe? Então ele é restaurado. Sim. Obrigado. E aí lá eles encontram, né? Primeiro eles são atacados por uns esqueletos vivos, né? Que aparecem do nada, com escudos e espadas, né? Lembra até aqueles esqueletinhos de um filme que tinha antigo, que também se mexiam sozinhos, sabe? Uns Jazão. O Jazão dos Argonautas, verdade. Inclusive, eles também eram vilões. Eles até eram vilõezinhos de jogo do Golden Axe também. É verdade. Pois é, então é basicamente aquele estilo ali. Aí a China e o Kiki não conseguem dar conta deles, porque eles destroem eles e eles remontam de novo, né? Nossa, pelo amor de Deus, ele não conseguiu. Tá de sacanagem. Pois é, só que aí o Sorrento aparece e salva eles. Ele usa a flauta dele lá e destrói os esqueletos com facilidade, né? E aí ele é interpelado, lá ele aparece um guerreiro, né? E leva eles, ataca eles, um misterioso, e leva eles à presença da Nêmesis, né? Esse cara é o Cadmus, né? E aí eles ficam sabendo que tudo se trata da Nêmesis, que voltou, né, à vida, porque ela vai trazer a punição para os humanos que se atreveram a matar os deuses, né? Matar o Hades, o Thanatos e o Hypnos, né? Entendi. Tá. Cara, se é pós-Hades, como que me aparece o Canon na capa? Hã? O Canon tá na capa, não tá? Aí vai explicar, moço. Ele morreu na saga de Hades, né? O Canon. É bom ponto, hein? O Canon, ele morreu na saga de Hades. Morreu? Ele é considerado morto? Tem um jogo, esse jogo do chinês, lá da Tencent, ele fez um arco lá onde o Canon volta à vida, ele não morreu, né, na verdade. E o episódio G também chegou a flertar com essa ideia aí de que o Canon tá vivo e ele é um mestre do santuário, mas é outra história. Louco. Né? Então assim, até onde a gente vê, inclusive no anime, eles deixam até isso bem mais claro, né, que o Canon morre e a alma dele se funde com a do Saga na cena do muro. É verdade. Soul of Gold também, né? Ele tá lá fundido no Saga, né? E no prólogo... Não, na verdade, ele o Saga só lembra dele. A gente não tem certeza se tá lá junto ou não ainda, né? Verdade. Então, e no filme do Prólogo do Céu, o Saga e o Canon, eles são selados no pilar também. As almas. Real. Então, assim, o Canon, ele morreu, né? E ele aparece também aí, mas não é agora, ele aparece depois. Aí a Nemesis explica, né, o plano dela, o Sorrento fica indignado. Primeiro o Sorrento tenta tratá-la com reverência, né? Porque ele lembra do Cosmo da Atena, que era aterrorizador, né? Verdade. Tem paralisado e tal. E a Nemesis exerce essa mesma pressão, né? Cosmo divino neles, né? Então o Sorrento primeiro tenta ser educado e tal, até que ela diz que vai se vingar, né? Pela morte dos deuses e tal. E aí o Sorrento fica indignado e por que você tá, assim... Porque alguns humanos mataram os deuses, você vai se vingar de todos os outros humanos? Aí ela vai dizer que... Aí ela vai e explica que porque como eles fizeram isso pra salvar a Terra, ela vai atacar onde dói. Então ela vai destruir logo tudo, vai acabar logo com tudo, né? E aí ela revela o grande plano dela, que aí ela abre a cúpula do templo dela, né? E revela que tá vindo... No começo da história, quando o Kiki e a Shina estão indo até o templo, eles percebem
tem uma lua avermelhada, né? Uma lua cor de sangue no céu. É muito estranho isso também. Aí, quando eles chegam lá e a Nemesis abre a cúpula do templo dela, ela mostra que essa lua não é a lua de verdade. Na verdade, é um asteroide dela, né? Que tá vindo em direção à Terra e ele vai se despedaçar e vai acabar com tudo. É uma coisa meio parecida com o que a Ares faz no Sentiu Show, né? A ideia é mais ou menos a mesma, né? Só que aí ela resolve, né, contar esse plano pra eles, então o Sorrento não aceita e resolve matar a Nemesis com a canção dele também, com a flautinha dele, né? Só que ele é derrubado pelo guerreiro lá da Nemesis, o Cadmus, tá lá junto, né? E aparecem outros guerreiros lá que a gente não sabe quem é, eles só aparecem rapidamente lá, não dizem o nome, enfim. Aí eles vão lá, prestes a atacar os três, quando de repente o tridente do Poseidon atravessa lá o local e fica diante deles, né? Aí o Sorrento na hora percebe que o que é que ele tem que fazer. Então ele se agarra no tridente e pede para os Shine que segurarem nele. E aí eles são teletransportados na hora. Aí eles vão pro Cabo Sunion, né? Eles aparecem no Cabo Sunion. Aí lá eles encontram o Julian Solo, de novo com o Poseidon dentro dele, né? Porque o Hades havia... O começo do mangá, na verdade, mostra o Hades pedindo ao Poseidon, né? Ele desfazendo o selo da Atena da ânfora, né? Pedindo que o Poseidon interceda para evitar que a Terra fosse destruída, né? Enfim, porque afinal de contas ele quer a Terra um dia. Isso eu achei muito... Você acabou de ser morto, a mulher foi te vingar e você tá do lado de que... Entendeu? Ué? Vai errado. Né? Pois é, mas enfim. Aí, parece que a vingança dela foi um pouco demais, né? Da conta do que ele imaginava. Aí o Poseidon tá lá, o Sorrento explica pra Shaina que desde o final da saga de Poseidon, né? O Julian tava viajando pelo mundo, cuidando das crianças. Isso é verdade. Eu lembro. Né? A gente sabia disso. Né? E desde que ele tinha intercedido lá na batalha contra o Hades, né? Que ele manda as armaduras, o Poseidon se manifesta através dele para mandar as armaduras de ouro, né? Pros cavaleiros. Ele não tinha feito mais nada de estranho, né? Ele tava normal. E aí eles acabam depois encontrando o Julian Solo de novo, com o tridente na mão lá e falando como Poseidon, né? E aí ele percebe que ele não tá sozinho. E aí atrás dele tá os Marinas também, que morreram na batalha contra o Poseidon e o Canon. E eles estão usando escamas negras, como se fossem as sobrepelizes dos espectros, sabe? Dos espectros. Então eles estão lá e aí acaba o capítulo aí, né? Eles estão lá vivos e o Poseidon diz que eles devem, em nome de Poseidon, dar tudo de si pra impedir o castigo divino da Nêmesis, né? Então é basicamente, esse é o plot do capítulo, né? Uhum. E é só isso que a gente sabe até agora. Na saga de Poseidon, os Marinas tem alguns que morrem, não tem? Todos eles morrem. Todos eles morrem, teoricamente. Todo mundo morre. Então, tipo, eu vi o Isaac ali. Enfim, ele trouxe de volta, né? Igual ele fez com os Cavaleiros de Ouro, Jorge. Tá dormindo? Não, eu sei, mas a mesma premissa sempre, velho. No começo do mangá, o Hades explica ao Poseidon que vai ajudar ele também, trazendo de volta por tempo limitado, né? Temporariamente, os guerreiros dele de volta, né? E aí o Canon entra na história, né? O que é estranho, porque, tipo assim, é aquela coisa, tem a enciclopédia, deu a entender, né, a enciclopédia clássica, né, do mangá e tal, do mangá clássico, ela deu a entender que o Canon não poderia não ser o verdadeiro dragão marinho, que o dragão marinho tava por aí e o Canon tomou o lugar dele, né? Só que também sempre teve aquela coisa de que talvez não fosse bem assim, talvez o Canon tivesse, das contas, destinado a tomar o lugar do dragão marinho e ele ser o dragão marinho, né? Ao mesmo tempo que também ele era gêmeos, né? Então, ele acaba voltando como dragão marinho agora, e ele ele não dá uma palavra, ele tá lá, todos os outros estão lá bem animados até, e ele tá lá quietinho no canto dele, na imagem você vê que ele tá com os olhos fechados, meio de lado assim. Sim, sabe? Ele tá meio então, assim, eu acho que vai ter algum momento que deve vir à tona, né, essa conversa aí, porque afinal de contas ele enganou o Poseidon, enganou todo mundo, né? Verdade. Então, assim, tem um negócio ali pra acertar contas ali, de repente, não sei. Será que vai acertar? Nossa, e é a primeira vez que eu vejo uma ilustração do Casa. É Casa que ele chama, né? Aquele... Caça. Pode ser Caça. Pode... Que ele não tá grotesco, sabe? Que ele não tá estranho, que ele não tá nojento. Eles resgataram o visual do Caça que o Kurumada fez pro boneco do Clothmith dele, né? O Caça, no manga clássico, ele nunca tinha aparecido sem o elmo, né? É real. Então aí eles pegaram e colocaram, né, esse visual
Olha, gente. Olha. Parece um plot bem filme de Saint Seiya, né? Bem básico assim. Eu acho até interessante o Hades se juntar com o Poseidon pra trazer os caras como sobreviventes. Agora, o contexto da história é que deixa tudo muito fora de confuso. Tipo assim, ela vai punir os humanos porque os humanos mataram Hades e Thanatos. Aí o Hades busca a ajuda do Poseidon, que o Poseidon ajudou a Athena pra matar ele, pra pedir, pra defender a Terra dessa nova ameaça. A não ser que o Hades fica, olha só, eu sei que... Sabe, ficou esquisito demais. É porque assim, o Hades, ele queria dominar a Terra e tornar ela uma extensão do mundo das trevas, né? Sim. Mas ele não queria destruir a Terra no processo, né? Ele queria ter a Terra pra ele também, né? Então, assim, ele, pelo que eu entendi, ele meio que achou exagerada a reação, né? Por que ele pediu pro Poseidon e não pra Athena? Porque a Athena e os cavaleiros... Deve puto com ela também. Desde que a Athena... também tem isso, e também o fato de que a Athena, e eles colocam lá, eles mostram na história, inclusive, né? Eles mencionam que a Athena e os cavaleiros ainda estão viajando entre as dimensões, vindo lá dos Elísios. Voltando. Tipo assim, eles derrotaram já o Hades, mas não voltaram ainda pra Terra, é isso? Ainda não, inclusive entendi. Parece uma ilustraçãozinha deles naquelas bolhazinhas de luz voando, né? Voltando do espaço. Né? Isso até faz sentido, não, porque depois eles irem, faz sentido, né? Tem um negócio aí que é interessante, que, assim, eu achei um pouco confusa essa ideia também dessa Nêmesis estar se vingando dos seres humanos. Por que eu tô falando isso? Porque Nêmesis é uma divindade associada a... Todo mundo fala, né? Nêmesis é vingança, mas ela é uma vingança voltada para quando a pessoa tem uma glória injustificada. Alguma coisa que ela não mereceu de fato. Entendeu? Todos os milionários. Exato. É isso. Então a Nêmesis, ela vai punir crimes que ficaram sem punição. Ela vai, por exemplo, quando... Ai, perdão, acho que eu mexi no microfone e deu uma zoada aqui. Quando os gregos vencem Troia, o Odisseu vai lá falar, eu venci porque eu mereci. Tipo um negócio assim. Só que Poseidon ajudou os gregos a ganharem a Guerra de Troia. Então ele cometeu um crime que é um crime que a gente fala que é o crime da híbris, que é essa coisa do cara se achar mais do que deve, desconsiderando os deuses. A Nêmesis atua nesses casos assim também, né? Então a gente poderia até pensar, será que Athena, do ponto de vista da Nêmesis, Athena teve uma glória injustificada? Os cavaleiros tiveram uma glória injustificada? Mas eu não vejo como ela iria, sei lá, fazer alguma coisa contra a Terra inteira, sabe? Acho que faria sentido se fosse uma coisa focada para esses cavaleiros. Afinal de contas, foi eles que mataram os deuses. Não foi a Terra toda, sabe? A justificativa que a Nêmesis dá para o Sorrento é justamente isso. Olha, eles fizeram o que fizeram para proteger a Terra. Então eu vou acabar com a Terra. Sim. Daí vai. Mas é muito nesse lugar, assim. Não é uma coisa de bem ou mal, sabe? É uma coisa de... Quase como uma coisa considerada uma injustiça, digamos assim. Mas você já zarpou esse barco faz tempo. É sempre bem ou mal, e quem tiver mais ou menos do lado ruim é o mal. Esquece. Não tem muita tridimensionalidade para os deuses. Mas, ok, então é isso. Então, assim, o design dos guerreiros eu achei bem simples, eu não vi muita coisa assim. O design dela dos guerreiros muito... O design dela é estranho, né? Uma coisa meio... É que é fora do negócio, né? Fora do... Não parece... Ela parece um cruzamento da Palas com, sei lá, com Lúcifer. O que eu acho estranho é assim, tipo assim, você tá vendo, por exemplo, a Shaina, o Sorrento e o Kiki. Aí, ok, isso aqui parece do Kurumada, parece um mangá do Kurumada. Aí embaixo tem tipo, ok, esse aqui é outro mangá. A arte não bate uma com a outra, sabe? Acho muito esquisito.
Essa imagem a imagem da China caindo na porrada com as caveiras ali tá muito destoante. Não é que tá ruim, é que tá diferente. É exatamente isso, não é ruim. É só que uma coisa não combina com a outra, não tem coesão visual, né? Fora isso, ok, vamos ver o que vai dar isso aí. Agora, eu gostei de uma coisa que ele faz uns ângulos diferentes. Eu acho interessante a forma que ele mostra. É curioso ver o traço do Kurumada em traços diferentes, em ângulos diferentes, né? Nossa, a Nemesis sentada no trono é uma imagem muito simples, tá ligado? Ó, simplesinha, pá. Pois é, mas ele bota num ponto de vista, né, que você vê ela dos pés pra cima, né, assim, dos joelhos pra cima. E tem outra imagem também que, acho que eu não coloquei, mas tem outras imagens em que, não, tá aqui. Quando ela fala com eles também, ele coloca a imagem pra cima e mostra ela andando nas escadas, os outros lá. Enfim, eu gosto da forma dele estruturar o mangá. Eu acho legal também. Mas, de fato, o plot não é o mais interessante, não. Mas depois a gente ficou sabendo, né, e até depois também na pauta também, que esse capítulo vai ser colocado em formato de booklet, né, de livrinho, e vai ser entregue de brinde para quem for na Tamashinations em novembro, lá no Japão. E na capa, se você for olhar na imagem que eu mostrei lá do site oficial, você repara que eles colocaram na capa uma tentativa de reproduzir essa ilustração colorida do mangá, do Ray Rise, né, of Poseidon, só que com os Cloth Myths. E daí você já vê que é um negócio que já tá meio que, né? Tá mancomunada. A Bandai não é boba nem um pouco, né, gente? Ou seja... Boba é a gente. A Bandai tá há muito tempo nisso. A Bandai já tem planos pra isso aí. Entendeu? Claro. Então não é à toa. Então não me espantaria se de repente um anime aparecesse do nada disso aí. Pra frustração de muita gente. Pra frustração de muita gente que espera o Next Dimension, né? Então, olha aí, ó, os bonecos vindo aí. Não sei se eu prefiro, hein? Next Dimension também, pelo amor de Deus. Pois é, não sei. Não sei. Assim, não me deixou tão... Tá muito cedo, mas... Tem uma coisa que eu acho muito curioso, que é o fato do Hades, né? Que a Athena mata o Hades, né? E fala muito nisso em Prólogo do Céu. Tipo, o que aconteceu com o Hades? E aqui ele virou borboleta, pelo menos, né? Que faz sentido. Ele ainda tá presente na borboletinha, né? O corpo original dele caceta. Mas ele virou borboleta. Vai ficar ativo aí, eu não sei como é que volta, mas... Eu achei o nome do mangá feio, Re-Rise of Poseidon. Caprichado, Re-Rise, parece que tá errado. Tem cara de ser coisa do Kurumada. O nome Kurumada gostaria. O Kurumada gosta de fazer umas coisas em inglês, assim, meio... Sabe? Ele gosta de botar umas coisas que não necessariamente faz sentido, mas que soe de um jeito estranho que fique na cabeça da pessoa. Sabe? Assim, ficou cacofônico mesmo, Re-Rise. Fica legal. Mas eu achei... É porque Re-Rise é um Rise de novo, né? Ele caiu uma vez e tá levantando depois que ele levantou uma vez. Faz sentido, que a palavra é feia, sei lá, deve ter outra melhor. Mas, olha, o legal do mangá é que a gente vai ver os marinas protagonistas, né? Tipo, dando do bem, então a gente vai torcer por eles. Sim, vai ver o Isaac, que é bem melhor que o Yoga, né? Eu fico curioso como é que vai ser desenrolar essa história, porque a impressão que eu tinha do mangá clássico era que os marinas, eles foram meio que criados pelo Kurumada especificamente para contrapor os cavaleiros em situações específicas, sabe? Assim? Exatamente, verdade. Então, assim, como é que esse autor, como é que esse rapaz, ou moça, enfim, a pessoa, como é que ele vai trabalhar com essas habilidades deles que são verdade. Muito, sabe? Porque o Caça, por exemplo, a gente viu ele lutando, mas a habilidade especial dele é manipular a mente do inimigo, né? É o caçador de corações. Pois é. Como é que ele vai fazer isso com um adversário, né? É verdade. E tem uma coisa, porque assim, ele é legal porque a gente se importa pelo coração dos personagens que a gente já conhece, né? Agora, se ele usar isso num personagem novo, o que me importa? É isso que ele vai precisar trabalhar, né? O Isaac, por exemplo, é basicamente a contraparte do Yoga. Exato. Né? Ele é então, como é que chama? Ele é a culpa do Yoga. É isso que ele é. Pois morreu por causa dele e serve pra isso. Eu não sei. Vai ser curioso ver que tipo de adversário ele vai criar pra contrapor com os marinas. Tá? Então. Canon. O que ele vai fazer com o Canon, gente? Quando eu vi o Canon, me passou uma coisa pela cabeça, assim, sabe? Como o Canon ele mudou de lado, né? E ficou mais a favor da humanidade e de Athena e tal.
eu fiquei pensando que o Canon pode ter sido colocado nessa história justamente pra, no final dela, quando o Poseidon resolver a parada toda e resolver tomar a terra pra ele, o Canon talvez seja a pessoa que vai selar o Poseidon de novo, sabe? Assim, também é um respiro, porque a gente não vai ter Dourado, vai ter Seiya e seus amigos no tempo do Seiya, sabe? Que eu acho curioso. Então, assim, a colocação temporal dessa história, ela é muito interessante, porque essa ideia de que eles demoram muito mais do que a gente imaginava pra ir pro Elysius e também pra voltar, é muito bacana. Então, a colocação temporal eu achei interessante. Só essa motivação do Hades usar o Poseidon, lutando o Hades morto por causa do Poseidon também, que ajudou a Atena, que é que é um pouco... Mas, né, quem sabe? Eu fico um pouco incomodado com esse tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, acontece essa história principal lá em Hades, aí beleza, eles mataram Hades, aí eles estão voltando pra Terra, aí sabe, tipo, ao mesmo tempo aconteceu só of Gold, é complicado. Mas eles nunca têm descanso. Se eu for ver, passou 2 anos aí no máximo que chegaram do treinamento, entendeu? É só porradaria do começo ao fim, cara. Vai dar 17 anos, a turma vai estar cabelo branco. Não tem sossego, cara. Os deuses estão malucos. Mas esse é o Re-Rise de Poseidon. Malucos incompetentes, né? Porque... O que a turma achou aí no chat? A turma achou legal o Re-Rise? O que você achou da movimentação, Alan, dos comentários no Tizen? Você acha que a turma tá empolgada com o Re-Rise ou você acha que... Eu acho que teve muita gente que gostou, pelo que eu tô vendo aqui, mas no geral, eu acho que não foi tão, assim... Pensou muito bem, não. Impactante, assim, sabe? Não. Nem que não foi uma repercussão negativa, mas eu diria que foi meio... né, assim, blé. Uma surpresa, né? Ninguém esperava eu também. joguei mais com Darkwing. É Darkwing? Eu esqueço o nome sempre. É Darkwing. Pois é.